Em uma aula sobre funções, o professor explica que a medida da área fica em função de um lado que ele vai fazer variar. Então ele desenha no quadro um trapézio de base maior fixado em 6. Vamos colocar aqui essa ideia. Ó. Vamos pensar aqui um trapézio aleatório, tá? Selecionando a caneta. Tá aqui um trapézio de forma aleatória. E aí ele fala o seguinte, ó. Uma das bases aí, a base maior, é fixada em 6. Então aqui embaixo, tamanho 6. E estabelece que a distância h entre as bases, ou seja, a altura, né, a distância entre as bases, mede 2 unidades a mais do que a base menor, que mede x. Então, ó, a base menor, tá? A base menor mede x. Então, a base menor aqui em cima. E aí, voltando no h, ele diz, ó, estabelece que a distância h entre as duas bases mede 2 unidades a mais. Ou seja, a base menor mede x. Então a altura, vou até trocar de cor aqui, ó, que é essa distância entre uma base e outra, tá? A altura aqui, ele diz que mede 2 unidades a mais, x mais 2, tá? Aí o que está dizendo no enunciado, beleza? Nessas condições, respeitando que a base menor não ultrapasse a medida da base maior, é claro, senão ela se torna a base maior, né? Qual é a expressão em termos de x da função da área, tá? Então, olha, veja que nós temos opções aqui, né? E isso aqui que ele está querendo dizer para nós é a área do trapézio. Como é que eu represento a área do trapézio? Será que é desse jeito? Será que é conforme a letra B, C ou D? E aí ele diz um intervalo para o x. E aqui então é importante que nós possamos reparar no seguinte, ó. Ele fala que a base menor não ultrapasse a medida da base maior. Quem é a base menor? Ó? X. Então ele está dizendo, olha, não ultrapasse a medida da maior. Então ele está dizendo que x tem que ser sempre menor do que 6. E é claro que esse x tem que ser maior do que zero. X tem que ser, né, maior do que zero. Por que tem que ser maior do que zero? Porque é uma medida, não pode ser zero, senão, né, é um ponto ali. Então não faz sentido ser um ponto que aí nós teríamos um triângulo, tá? Então esse comprimento, né, tem que ser maior do que zero e menor do que 6. Então, de cara, só de analisar, nós já temos a opção letra A e a opção letra D para pensar. Letra B e letra C fazem aqui uma espécie de confusão, talvez, né, eu imagino, com 2 unidades a mais, talvez a pessoa se confunda e pense num 12, mas assim, né, porque 2 vezes 6 dá 12, mas não sei, né, não faz muito sentido. Então nós ficamos entre a letra A e a letra D. Mas claro, vamos fazer o cálculo adequado para chegar nessa expressão. Então como é que nós calculamos a área de um trapézio? Olha, vamos para uma outra página aqui. A área do trapézio é a base maior mais a base menor vezes a altura sobre 2, certo? Bom, aí nós vamos substituir, no nosso caso ali, para ver como é que vai ficar a área. Então, quem é a base maior? Vamos voltar lá. Ó. Base maior é 6, está fixa em 6. Base menor é x. Então, base maior 6 mais base menor x vezes a altura vezes a altura. Então, nós temos aqui a altura como x mais 2, né? Na interpretação aqui do enunciado. X mais 2, tá? Sobre 2. Essa é a expressão que nos fornece a área. Veja aqui, ó, que nós temos como letra A, né? A expressão correta, então. Beleza? Só para aumentar um pouquinho aí o conhecimento em relação a esse tipo de questão, então nós temos aqui uma área que depende do x, ó. Na verdade, esse aqui ainda não depende do x, né? A única que depende é essa da frente, essa expressão. Repara que eu tenho uma área que só tem x variando, ou seja, só a base menor, porque o resto está escrito em função dela. Tá? Então, só para discutir um pouquinho sobre isso.
Repare também que nós vamos ter uma equaçãozinha aqui, né? Na verdade, uma função do segundo grau. Né? Se você fizer a distributiva, você vai encontrar uma função do segundo grau. Tá? Aqui também você já tem as raízes pré-determinadas. Na verdade, você não precisa fazer distributiva, fazer delta e bhaskara para determinar as raízes. Mas aí você tem uma expressão com mais ou menos assim, olha, o gráfico dela é uma parábola, tá? A concavidade está para cima, beleza? Porque aqui nós vamos ter, ó, um x ao quadrado positivo, tá? Então ela tem ponto de mínimo. Aqui nós determinamos no eixo y a área e aqui nós determinamos o x que está variando, que é base menor. Nós temos também uma restrição para o x que está de 0 até 6, né? Então nós temos um pedacinho para o x aqui só para analisar, ó, do 0, tá? Até um suposto 6 aqui em cima, beleza? Beleza? E aí, se você observar aqui, nós temos que uma das raízes é o menos 6, né? E a outra raiz é o menos 2, marcado aqui, tá? Então, na verdade, nós temos um gráfico que deve fazer uma parábola que deve, né, vir aqui do negativo para o positivo, já passando pelas raízes, né? Vamos supor dessa maneira aqui, ó. Você tem aqui o menos 6, ela vem pelo menos 2, intersecta o gráfico aqui e segue para onde nos interessa. Então, possivelmente nós temos mais ou menos algo assim, né? Menos 6 com menos 2. Menos 6, menos 2. Tem um pontinho onde intersecta aqui, a primeira das áreas, né? Que na verdade é um pontinho ainda em aberto, porque nós não temos a medida do lado como zero. Né? E que pontinho seria esse aqui, tá? Como é que você percebe isso? Você tem aqui o 6 vezes o 2, que dá 12, dividido por 2, né? Que dá 6. Então aqui está na altura 6. Tá? Bom, não entendi como é que você chegou a essa conclusão, professor. Repare, aqui nós temos o polinômio já decomposto. Ah, não sei decompor. Então, qual que é a ideia? Você observa esse polinômio e pensa da seguinte maneira: eu posso pensar que eu tenho o produto de dois números. Veja, o que eu circulei é um número e o que está à direita, x mais 2, é outro número. Quando eu vou determinar os zeros da função, eu igualo a função a zero. Eu venho aqui e coloco assim, ó, isso aqui é igual a zero. Ora, se eu pego um número, multiplico por outro, não sei qual o valor desse número aqui, tá? Porque eu não sei o valor de x, ele está variando. Mas eu sei que para um determinado valor esse produto vai dar zero. Ora, quando o produto entre dois números é zero, é porque pelo menos um deles é zero. Então nós temos aqui ou 6 mais x sobre 2 é igual a zero, né? Ou o x mais 2 é igual a zero. Se 6 mais x sobre 2 for igual a zero, pensa o 2 que passa multiplicando pelo zero lá, 2 vezes 0 dá zero, né? Aí o x vem negativo, ele está positivo, fica negativo do outro lado, então você tem que x igual a menos 6, que foi o que eu observei lá de início. E aqui está mais simples ainda, o x vai para o outro lado, né? Na verdade, você adiciona menos 2 dos dois lados, e aí você fica aqui com x igual a menos 2. Então, menos 6 menos 2, tá? Bom, como é que eu prevejo aquela interseção lá com o eixo y? Fora dessa maneira que eu coloquei. Faça a distributiva. Então, eu vou aproveitar uma próxima página aqui, ó. Nós vamos ter 6 vezes x, depois 6 vezes 2. Então, nós temos que a área também pode ser dada assim, ó. A área em função de x é igual 6 vezes x dá 6x, 6 vezes 2 dá 12. Vamos voltar lá para continuar essa distributiva. Agora, x vezes x dá x ao quadrado, x vezes 2 dá 2x. Então, nós temos x ao quadrado mais 2x. Não esqueça que aqui nós temos a divisão por 2, beleza? Então, tudo isso sobre 2. Repare que lá no numerador
Nós temos 6x e 2x. É possível juntar em 8x, né? Eu já vou aproveitar e escrever de uma maneira mais clássica aí para nós, trazendo o x ao quadrado para o início aqui. Então nós temos x ao quadrado, 6x mais 2x dá 8, 8x, tá? 8x mais o 12, termo independente ali, né, que ainda não foi dividido. Tudo isso, pessoal, sobre 2. Então isso pode ser reescrito separando as frações. Olha, x ao quadrado sobre 2 mais 8x sobre 2. Aí pego 8 dividido por 2 dá 4. 4x. Mais 12 sobre 2 dá 6. Então seria essa a expressão aí, a função da área dependendo do x, ou seja, da base menor. Veja que aqui ó, nós temos aquilo que eu falei, um coeficiente angular, que nós temos o número 1, coeficiente angular 1 sobre 2, ele é positivo, por isso a concavidade da parábola está para cima. E aí a interseção com o eixo das ordenadas é o mais 6, né? O termo independente, tá? Sempre isso ocorre, beleza? Então não é nenhuma carta na manga não, tá? Por isso que isso aqui deu 6 mesmo, essa interseção. E aí o que vai nos interessar? Esse pedaço do gráfico aqui, né? É isso que está ocorrendo. Do 0 aberto até o 6 também aberto, vai ter uma bolinha aberta lá na frente nesse gráfico. Mas isso aqui foi só para produzir ainda mais sobre a questão. A questão é muito mais simples que isso. Pedia mesmo só a expressão que dá a área em função de x. Nós exploramos muito mais do que isso, observando que dá uma parábola, a concavidade é para cima, relembramos como fazer o gráfico dessa parábola, né? Então é basicamente isso, tá?